novamente, pessoal. Então, nós estamos aqui novamente na unidade 1, tá? Trabalhando com distribuição de frequências e medidas de tendência central. Nós dividimos essa unidade 1 em 3 videoaulas, tá? Na primeira videoaula nós trabalhamos com distribuição de frequências e na segunda e terceira videoaula nós estamos trabalhando com medidas de tendência central, tá? Então, a gente vai passar agora a trabalhar, tá, com medidas de separatrizes, tá? Então, essas medidas até agora elas têm dividido, tá, a amostra, a população, tá, em conjunto de dados de forma ordenada. Então, o quartil, tá, que está aqui representado por QI, ele representa uma divisão da amostra população em 4 partes iguais. Então, como é que eu posso fazer para calcular o elemento o quartil? Tá? Então, o primeiro passo é calcular o elemento quartílico, que a gente chama de E de QI. Tá? Então, o elemento quartílico ele pode ser o primeiro quarto, tá? O segundo quarto, o terceiro quarto ou o último quarto de uma amostra população dividida em quatro partes iguais. Tá? Então, esse I aqui ele pode variar de 1 até 3. Tá? O segundo passo é identificar o elemento quartílico pela frequência acumulada, F de AC. Essa frequência acumulada é a soma das frequências absolutas. A gente já mostrou isso. Tá? O terceiro passo é calcular o quartil desejado. Tá? Para calcular o quartil desejado, a gente vai utilizar essa expressão, tá? Onde QI é o quartil, LI vai ser o limite inferior da classe, H vai ser a amplitude da classe, E de QI é o elemento quartílico que a gente está interessado, que pode ser elemento quartílico 1, 2 ou 3. FAC.ant, tá? É a frequência acumulada anterior à frequência onde se encontra o elemento quartílico. E F de QI é a frequência onde se encontra o elemento quartílico. Tá? Outra medida de separatriz, tá, é o decil, tá, representado por DI. Então, dado uma amostra de população colocada em ordem crescente, os decis dividem tal amostra ou população em 10 partes iguais. Então, a gente tem uma série de 3 passos aqui para calcular o decil que a gente deseja. Tá? O primeiro passo é calcular o elemento decílico, E de DI, que é igual a IN sobre 10, onde I varia de 1 até 9. Segundo passo, identificar o elemento decílico, E de DI, pela frequência acumulada, F de AC. E o terceiro passo é calcular o decil desejado. Então, está aqui a expressão para calcular o elemento decil, tá? O decil, desculpa. E o decil é igual ao limite inferior da classe, mais H, que é a amplitude da classe, vezes o elemento decílico que a gente está interessado, menos a frequência anterior ao elemento aonde o elemento decílico acontece, e dividido pela frequência do elemento decílico. Outra medida de separatriz é o percentil ou simplesmente centil. Tá? Então, dado uma amostra ou população colocada em ordem crescente, os centis ou percentis, eles dividem essa amostra ou população em 100 partes iguais. Então, a gente tem uma série de 3 passos aqui para calcular o percentil desejado. Tá? O primeiro passo é calcular o elemento percentílico que a gente está interessado. A gente calcula por E de PI é igual a IN sobre 100, onde I varia de 1 até 99. O segundo passo é identificar o elemento percentílico E de PI pela frequência acumulada F de AC. Tá? E o último passo é calcular o percentil desejado. A gente calcula utilizando essa expressão. PI vai ser o limite inferior da classe onde se encontra o percentil desejado, mais H, onde H é a amplitude da classe. Tá? E de PI, que é o elemento percentílico que a gente está interessado, menos a frequência acumulada anterior a onde se encontra o elemento percentílico, dividido pela frequência do elemento percentílico. Nós temos esse exemplo aqui, tá? E que ele serve para a gente calcular
o decil, percentil e quartil. Então ele tem o seguinte: pelas estaturas de 140 alunos, montou-se a distribuição abaixo. Calcular o decil 6, o percentil 65 e o quartil 1. Nós vamos começar a calcular pelo decil 6. Então nós temos uma série de 3 passos para seguir. Então o elemento decílico sexto ele vai ser igual a 6, que é o valor de I na fórmula, vezes 140, que é o valor de N, é o número total de dados da população, e dividido por 10, porque a gente divide a amostra ou população em 10 partes iguais. Então o elemento decílico sexto é igual a 84. O decil 6, como a gente faz para calcular? Primeiramente, a gente tem que localizar o elemento decílico sexto. A gente sabe que ele é igual a 84. Então, aqui nessa tabela, a gente vai olhar aqui para a frequência acumulada. Tá? Então, na primeira classe, a frequência acumulada é 2. Depois, 2 mais 10 passa a ser 12. Então, a frequência acumulada até a segunda classe é 12. Na terceira classe, a frequência acumulada é 39. Eu já tinha 12 com 27 da classe, passou a 39. E assim por diante. Então, esse elemento decílico sexto, tá? Ele não vai se encontrar ainda na quarta classe, porque até a quarta classe a frequência acumulada é 77. Mas ele vai se encontrar na quinta classe, porque na quinta classe a frequência acumulada é 104. Então, naturalmente, o elemento 84º ele se encontra dentro dessa classe aqui. Então, eu marquei de verde aqui para marcar justamente onde a gente tem o sexto decil, ou D6. Tá? Então, agora a gente passa a calcular o D6. O D6 vai ser igual ao limite inferior da classe, que é 165, substituir aqui, mais H é a amplitude da classe. De 165 até 170 a gente tem 5 unidades de diferença, então H vale 5. O elemento decílico sexto vale 84, substituir aqui. Frequência acumulada anterior. Frequência acumulada anterior, a classe onde está o elemento. Então, 77 é a frequência acumulada anterior. Então, eu substituí aqui. E dividido pela frequência do elemento do decil 6. Tá? Notem que aqui eu coloquei 27, tá? E não 104. Porque aqui vai ser a frequência absoluta, tá? E não a frequência acumulada. A frequência absoluta, nessa classe onde se encontra o decil, é 27. Então, fazendo os devidos cálculos, a gente encontra 166,30 centímetros. A conclusão é que 60% dos alunos têm altura inferior a 166,30 centímetros e 40% têm altura superior a este valor. Mas, professor, onde foi que surgiu 60% e 40%? Bom, como eu falei para vocês, o decil ele divide a amostra em 10 partes iguais. Se a gente está calculando o decil 6, a gente está pegando da primeira até a sexta parte, tá? da amostra. Então, se a gente está pegando 6 partes de 10 da amostra, 6 por 10 dá 0,6, que a gente pode representar também como 60%. Então, 60% dos alunos têm altura inferior a 166,30 centímetros e 40% têm altura superior a este valor. Tá? Lembrando que esse exemplo aqui é o exemplo da videoaula 1, tá? Que a gente pegou as alturas dos alunos do curso de licenciatura em Geografia. Bom, então, agora a gente vai passar a calcular o percentil 65, tá? Então, a gente segue aquela série de 3 passos. Então, o elemento percentílico 65 vai ser igual a 65 vezes 140 dividido por 100. 65 é o valor de I da expressão, 140 é o valor de N, onde 140 é o número total de dados, nesse caso aqui 140 alunos ou 140 alturas. 100 vai ser o número de partes em que a gente vai dividir, tá, o espaço amostral. Então, o elemento percentílico 65 vai ser o 91º. Então, o percentil 65 a gente pode calcular utilizando essa expressão. Bom, mas primeiramente a gente vai precisar encontrar dentro desse conjunto de dados o elemento percentílico 65, tá? E ele é dado como o 91º elemento. Então, novamente, a gente vai aqui nas frequências acumuladas. Na frequência acumulada da primeira classe a gente tem 2, da segunda classe 12, da terceira classe 39, da quarta classe 77. A gente ainda não encontrou o valor desse elemento aqui.
Então, se a gente acumular a frequência de mais uma classe, a gente vai estar nessa classe aqui, que é a quinta. Tá? Então, dentro dessa quinta classe, naturalmente, a gente vai ter o elemento 91. Tá? Então, essa classe aqui, nessa classe, a gente vai encontrar o percentil 65. Então, vamos ao cálculo do percentil. Então, o limite inferior dessa classe é 165, a amplitude da classe é 5, o elemento percentílico 65 vai ser o 91º, substituo aqui. A frequência acumulada anterior é 77, está aqui, tá? E a frequência do percentil 65, ou a frequência da classe onde esse elemento se encontra, tá? Que é a frequência absoluta, é igual a 27. Então, fazendo os devidos cálculos, a gente vai encontrar 167,59 centímetros. Então, a conclusão é que 65% dos alunos têm altura inferior a 167,59 centímetros e 35% têm altura superior a este valor. Ah, professor, como foi que chegou esse resultado? Novamente, se ele está pedindo o elemento percentil 65, então é porque ele está pedindo o elemento 65 de um total de 100. Tá? Esse 100 foi o número de partes que a gente dividiu a nossa amostra de 140 alunos. Tá? Então, 65 dividido por 100 é a mesma coisa que 65%. Tá? Então, 65% vai ter a altura inferior a esse valor, tá? 35% a altura superior ao valor de 167,59 centímetros. Para calcular o elemento quartílico primeiro, tá? Que é o primeiro passo aqui para encontrar o quartil 1, tá? Eu vou utilizar essa expressão, 1 vezes 140 dividido por 4, tá? Onde 1 é o valor de i na expressão, que a gente já apresentou. 140 é o valor de n, que é o número total de elementos da população. E 4, porque a gente dividiu essa população em 4 partes iguais. Então, o elemento quartílico 1 é igual ao 35º. Então, esse elemento quartílico 1 a gente pode encontrar aqui dentro da frequência acumulada. Então, na primeira classe a gente acumulou frequência igual a 2. 2 mais 10 da segunda classe, a gente tem uma frequência acumulada de 12. 12 mais 27 da terceira classe, a gente acumula uma frequência de 39. Então, 35, tá? Ele vem aí entre a segunda e a terceira classe. Então, a gente vai escolher a terceira classe, porque foi onde a gente atingiu o elemento. Tá? Ele se encontra dentro dessa classe aqui. E a gente passa, então, para encontrar o quartil 1. Tá? Então, a expressão do quartil 1 vai ser essa daqui. É o limite inferior da classe, que nesse caso aqui é 155, substituir. A amplitude da classe é 5, porque de 155 para 160 eu tenho 5 unidades. Tá? O elemento quartílico primeiro vai ser o 35, substituir aqui. Menos 12, que é a frequência acumulada anterior à classe que a gente selecionou aqui. Tá? Então, a frequência acumulada anterior é 12. Tá? E dividido por 27, que é a frequência absoluta dessa classe. Tá? Fazendo os devidos cálculos, a gente encontra o valor de 159,25. Né? Então, daqui a gente conclui que 25% dos alunos têm a altura inferior a 159,25 centímetros. E 75% têm a altura superior a este valor. 25% por quê? Porque a gente calculou o quartil 1, tá? E o quartil 1 é a primeira parte das 4 partes em que a amostra foi dividida. Então, se eu dividir 1 por 4, eu vou encontrar o valor de 0,25, tá? E 0,25 é a mesma coisa que 25%. Tá? Seguindo adiante, tá? A gente passa agora, tá? As medidas de dispersão ou variabilidade. Tá? Então, essas medidas são medidas estatísticas utilizadas para avaliar o grau de variabilidade ou a dispersão dos valores em torno da média. E elas servem para medir a representatividade dessa média. Podem ser de dois tipos. Podem ser absolutas ou podem ser relativas. As absolutas a gente cita a amplitude, representada pela letra A, variância como sigma ao quadrado, isso aqui é uma letra grega, tá? E o desvio padrão simplesmente como sigma. Tá?
Aí as relativas são o desvio quartílico reduzido, tá? E o coeficiente de variação de Pearson, ou CVP. Bom, falando sobre as medidas de dispersão absolutas, tá? Nós temos aqui a amplitude. A amplitude é simplesmente a diferença entre o maior e o menor dos valores da série, ou seja, A é igual a x máximo menos x mínimo. Tá? O desvio quartílico, representado por Q, tá? É a média da diferença entre os valores do terceiro e do primeiro quartis. Tá? Lembrem que a gente já mostrou como calcular os quartis. Então, se eu pegar a diferença entre o quartil 3 e o quartil 2 e dividir por 2, eu vou encontrar o desvio quartílico Q. Variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios em relação à média. Tá? Então, a variância eu calculo como sendo o somatório de xi menos x barra ao quadrado dividido por n. Isso quando os dados são simples, ou seja, são dados não organizados em classes. Tá? Ou eu tenho essa outra expressão para dados agrupados, aqueles dados organizados em classes. Então, sigma ao quadrado é igual ao somatório de xi menos x barra ao quadrado, vezes fi, que é a frequência de determinada classe, dividido por n, onde n é o número de elementos da população. E aqui eu também tenho, como uma das medidas de dispersão absoluta, o desvio padrão, representado por sigma, e ele é basicamente a raiz quadrada da variância, a variância que a gente acabou de apresentar. Tá? Então, sigma vai ser a raiz quadrada do somatório de xi menos x barra ao quadrado sobre n, para dados simples, ou sigma vai ser igual a raiz quadrada do somatório de xi menos x barra ao quadrado vezes fi, dividido por n para dados agrupados. Então, nós temos aqui alguns teoremas, tá? Basicamente sobre desvio padrão. Esse teorema diz que, dado um conjunto de dados simples, né, como x1, x2 até xn, o desvio padrão ele pode ser escrito da seguinte forma. Tá? É uma forma mais simples de calcular desvio padrão. É basicamente o que diz esse teorema. E para dados agrupados, a gente também tem um desvio padrão para dados agrupados, de uma forma mais simples. Tá? E é dado dessa forma aqui. Tá? Esse teorema ele vem só a facilitar, caso a gente tenha dados agrupados, a gente pode facilmente calcular o desvio padrão a partir daquela tabela onde são apresentadas as classes e as frequências absolutas, acumuladas, relativas e por aí vai. Bom, eu falei também que as medidas de dispersão ou variabilidade, elas podem ser absolutas ou relativas. Aqui nós temos as medidas de dispersão relativas, e elas permitem comparar amostras de grandezas físicas diferentes, levar em consideração a média da amostra. Então, a primeira dessas medidas de dispersão relativa é o desvio quartílico reduzido. Tá? Basicamente é a relação entre o desvio quartílico, que a gente já apresentou, o Q, tá? A gente mostrou alguns slides atrás, e a mediana. Tá? Então, se eu pegar o desvio quartílico e dividir pela mediana, multiplicar por 100, eu vou obter aqui o desvio quartílico reduzido. E o coeficiente de variação de Pearson, o CVP. Tá? O CVP é a relação entre o desvio padrão e a média. Então, o CVP em percentual, ele é sigma dividido por x barra vezes 100. Aqui nós temos um exemplo de cálculo do desvio quartílico. Diz assim: a distribuição dos pesos de 100 operários em uma fábrica é dada a seguir. Calcule Q, que é o desvio quartílico. Então, nós temos aqui essa tabela com as classes, que nesse caso aqui são os pesos dos operários. Na segunda coluna nós temos o número de operários, seus respectivos pesos, a frequência acumulada, e na última coluna nós temos xi, onde xi representa o valor médio de cada classe. Tá? Então, se vocês olharem aqui na última linha, nós temos a fórmula do desvio quartílico, é Q3 menos Q1 dividido por 2, onde Q3 é o quartil 3 e Q1 é o quartil 1. Então, voltando aqui para a parte de cima, então, o elemento quartílico 3 eu posso calcular, ele é igual a 75. Tá? Eu vou substituir esse valor de
do elemento quartílico 3 aqui na expressão do quartil 3, tá? Com os outros valores, e vou encontrar que o quartil 3 vale 82,5. Tá? Posso calcular também o elemento quartílico primeiro, encontro o valor de 25, substituo o valor encontrado na expressão abaixo, para o quartil 1, substituindo os demais valores, e encontro que o quartil 1 vale 66. Então, o desvio quartílico vai ser Q3 menos Q1 dividido por 2. O quartil 3 é 82,5, o quartil 1 é 66. Tomando essa diferença dividido por 2, eu vou encontrar 8,25. Tá? Bom, gente, então a gente vai encerrando a nossa videoaula por aqui. Tá? Eu espero que vocês tenham compreendido tudo que a gente apresentou. Mas se ficou alguma dúvida, vocês podem colocar as dúvidas lá no AVA, tá? No fórum de discussão da unidade, e a gente pode ampliar as discussões, as opiniões, tá? E porventura, se tiver algum questionamento, a gente pode resolver na plataforma virtual. Tá? Então, bons estudos e até a próxima videoaula.